Você já parou para imaginar como seria a vida de todos nós se de repente o Brasil ficasse completamente isolado do mundo? Sem importações, sem exportações, sem contato digital internacional, sem intercâmbio cultural, sem a presença de empresas estrangeiras. Apenas nós, brasileiros, vivendo exclusivamente do que produzimos aqui dentro. Essa hipótese é um convite à reflexão sobre a importância da globalização, da economia mundial e sobre o quanto o nosso país depende e também oferece para o restante do planeta. Hoje, te convido a mergulhar comigo nessa análise e a entender em profundidade quais seriam os impactos financeiros, sociais e políticos caso o Brasil decidisse, ou fosse forçado, a viver em completo isolamento. Prepare-se para uma jornada de reflexão, porque imaginar um Brasil isolado é pensar em transformações drásticas em cada aspecto da nossa vida cotidiana. Para começar, precisamos entender o ponto de partida. O Brasil, atualmente, é um dos países mais ricos em recursos naturais do planeta. Temos petróleo, minério de ferro, terras férteis, água doce e uma das maiores biodiversidades do mundo. À primeira vista, isso parece suficiente para garantir nossa sobrevivência sem depender de ninguém, certo? Mas será que é realmente assim tão simples? A verdade é que a globalização nos trouxe uma complexa rede de interdependência. Quase tudo que usamos, comemos ou consumimos tem alguma conexão com outros países. O combustível que abastece nossos carros, o celular que usamos, a roupa que vestimos, os remédios que tomamos, tudo de alguma forma está ligado ao comércio internacional, às cadeias produtivas globais e à troca de conhecimento e tecnologia. Se o Brasil cortasse completamente suas relações com o mundo, o choque seria sentido de imediato em pelo menos 3 áreas cruciais: a economia, a tecnologia e o consumo. Vamos analisar cada uma delas, começando pela economia. O Brasil é hoje um dos maiores exportadores de commodities agrícolas e minerais do planeta. Soja, milho, café, carne, minério de ferro, petróleo, tudo isso gera bilhões de dólares em exportação todos os anos. Essas receitas são fundamentais para manter as contas públicas equilibradas, financiar investimentos, gerar empregos e garantir o funcionamento de toda a engrenagem econômica nacional. Se de uma hora para outra o país ficasse isolado, perderíamos imediatamente essa entrada gigantesca de divisas. Isso significaria um colapso nas contas públicas. Boa parte da arrecadação depende justamente do comércio exterior. Sem exportações, não haveria dólares entrando no país. Sem dólares, não há como financiar importações, pagar dívidas externas ou manter a estabilidade do valor do real. Mas não para por aí. O Brasil também depende muito das importações. Muitos insumos essenciais para a indústria nacional vêm de fora. Por exemplo, fertilizantes usados na agricultura, cuja maior parte vem da Rússia e do Canadá. Componentes eletrônicos, sem os quais não haveria celulares, computadores, nem mesmo equipamentos médicos. Medicamentos e vacinas, já que boa parte da produção farmacêutica nacional depende de insumos importados. Máquinas e equipamentos industriais, fundamentais para manter a produtividade e a competitividade das fábricas brasileiras. Sem acesso a esses insumos e produtos, a economia brasileira regrediria rapidamente a um estado muito mais rudimentar, com sérias limitações para manter a produção nos níveis atuais. Indústrias inteiras parariam. O agronegócio, que depende fortemente de fertilizantes e defensivos agrícolas importados, teria uma queda drástica de produção. A indústria automobilística, que opera dentro de cadeias globais, ficaria sem peças, sem tecnologia e sem mercado externo. O setor de tecnologia, que importa componentes e softwares, praticamente deixaria de existir. O impacto no consumo seria sentido imediatamente. Adeus celulares de última geração, carros com tecnologia avançada, roupas de marca estrangeira, cosméticos internacionais, eletrodomésticos modernos. O Brasil até poderia desenvolver parte desses produtos, mas levaria décadas e exigiria investimentos gigantescos. No curto prazo, a população sentiria uma queda brutal na variedade e na qualidade do consumo. A inflação dispararia, com menos oferta de produtos e insumos. Os preços subiriam de forma descontrolada, tornando impossível para grande parte da população manter o padrão de vida atual. Outro aspecto crítico seria o impacto na tecnologia.
O Brasil ainda depende fortemente de tecnologia estrangeira, desde softwares, plataformas de internet, sistemas de telecomunicação até maquinários industriais e agrícolas. Tudo isso é resultado de décadas de integração global. Sem acesso ao conhecimento e às inovações vindas de fora, rapidamente ficaríamos para trás em termos de desenvolvimento tecnológico. A internet internacional deixaria de existir. As pessoas ficariam restritas a um mundo online brasileiro, sem acesso a plataformas globais, conteúdos científicos, redes sociais internacionais, nem mesmo atualizações de softwares. Isso não só traria atraso tecnológico, mas também isolamento cultural e educacional. Imagine universidades sem acesso a artigos científicos internacionais, empresas sem acesso a softwares globais, cientistas sem poder trocar informações com seus pares pelo mundo. O Brasil se transformaria, literalmente, em uma ilha no tempo. No agronegócio, o impacto seria devastador. O setor é um dos pilares da economia brasileira, mas depende fortemente de importações. Boa parte dos fertilizantes, defensivos agrícolas e até máquinas utilizadas nas lavouras vem de outros países. Sem acesso a esses insumos, a produção agrícola cairia drasticamente. O que isso significa na prática? Menos alimentos disponíveis, mais escassez e preços ainda mais altos. O Brasil tem capacidade de alimentar a si mesmo, mas a qualidade e a escala da produção cairiam muito. O resultado seria insegurança alimentar para milhões de brasileiros, com impactos diretos no preço dos alimentos, na disponibilidade de produtos e na saúde da população. Nas cidades e no emprego, o isolamento teria consequências imediatas e profundas. Milhões de brasileiros trabalham em empresas que dependem de importação ou exportação. Setores como o automotivo, a aviação, a tecnologia e até a indústria têxtil praticamente desapareceriam, gerando uma onda de desemprego sem precedentes. A crise se alastraria para o comércio, os serviços, o transporte, atingindo todas as áreas da economia. As grandes cidades sofreriam com falta de insumos básicos. Produtos simples como gasolina, remédios, papel ou até mesmo alimentos poderiam faltar. A escassez se tornaria parte do cotidiano, com filas, racionamentos e aumento da pobreza e da desigualdade. Do ponto de vista financeiro, o impacto seria avassalador. O real perderia totalmente seu valor no cenário internacional. Sem comércio exterior, não haveria fluxo de dólares, euros ou outras moedas estrangeiras. Isso transformaria o Brasil em uma economia fechada, onde só o real teria validade. Mas sem o apoio externo, sua credibilidade seria baixíssima. O resultado? Desvalorização, perda de poder de compra, fuga de capitais e colapso financeiro. O Banco Central não teria reservas suficientes para garantir a estabilidade da moeda. O sistema bancário enfrentaria uma crise de confiança. Investidores estrangeiros desapareceriam e até mesmo os investidores nacionais procurariam alternativas para proteger seu patrimônio. Agora vamos aprofundar o que dizem os estudos mais recentes sobre a vulnerabilidade do Brasil diante de cenários de isolamento. Segundo uma análise da consultoria Oxford Economics, encomendada pela Câmara de Comércio Internacional, o Brasil é o país mais vulnerável a um possível colapso da Organização Mundial do Comércio. O estudo aponta que o Brasil poderia sofrer uma contração de aproximadamente 45% em suas exportações de bens não energéticos no longo prazo. O impacto mais acentuado entre 10 economias em desenvolvimento analisadas. Essa vulnerabilidade se deve principalmente à dependência de commodities agrícolas, que representam quase metade das exportações brasileiras, e à limitada integração do país com cadeias de valor internacionais. Esse dado é alarmante. Ele mostra que, mesmo em um cenário de crise diplomática, como o que vivemos recentemente com os Estados Unidos, o impacto pode ser devastador. Em julho de 2025, por exemplo, o presidente Donald Trump impôs tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, em resposta a medidas judiciais contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas sanções afetam setores-chave como agronegócio, mineração e manufaturas, com potencial de impactar mais de 25 mil empregos, especialmente nos estados de Mato Grosso, Goiás e Paraná. A Confederação Nacional da Indústria estima que uma redução de 30% nas exportações para os eixos poderia resultar em uma perda de até 1% no PIB nacional em apenas um ano.
Se uma medida dessa magnitude já provoca tantos danos, imagine o Brasil completamente isolado, sem acesso a nenhum mercado externo. O impacto não seria apenas econômico, mas também social e político. O desemprego aumentaria, a pobreza se agravaria e a instabilidade social se tornaria uma ameaça real. O Brasil correria o risco de entrar em uma espiral de crise, sem recursos para investir em saúde, educação, infraestrutura ou segurança. O isolamento internacional também traria consequências políticas. Sem interlocução com outros países, o Brasil perderia espaço em fóruns internacionais, como a ONU, o G20, o Mercosul e a própria OMC. A capacidade de negociar acordos, participar de decisões globais e influenciar políticas internacionais seria reduzida a zero. Isso comprometeria nossa soberania, nossa segurança e nossa capacidade de enfrentar desafios globais, como mudanças climáticas, pandemias ou crises humanitárias. No campo cultural, o isolamento significaria a perda do intercâmbio intelectual, artístico e científico. Sem a troca de ideias, experiências e influências, o Brasil se tornaria um país menos inovador, menos criativo e menos plural. A educação sofreria com a falta de acesso a pesquisas internacionais, a ciência perderia contato com as principais descobertas e avanços, e a cultura se tornaria mais fechada, menos diversa. Em resumo, um Brasil isolado do mundo enfrentaria impactos profundos e duradouros em todas as áreas da vida nacional. A economia regrediria, o consumo diminuiria, a tecnologia ficaria estagnada, o agronegócio perderia produtividade, o desemprego aumentaria, a moeda se desvalorizaria e o país se tornaria politicamente irrelevante. A crise seria sistêmica, atingindo cada canto do território e cada família brasileira. Esse exercício de imaginação nos ajuda a perceber com clareza o quanto o Brasil depende da integração global para prosperar. Não se trata apenas de comércio ou tecnologia, mas de desenvolvimento humano, social e cultural. O mundo conectado nos permite crescer, inovar, aprender e compartilhar. O isolamento, por outro lado, é sinônimo de atraso, escassez e perda de oportunidades. Por isso é fundamental que o Brasil revise sua estratégia comercial, fortaleça suas relações internacionais e invista em inovação, educação e infraestrutura para mitigar os riscos de isolamento econômico e tensões diplomáticas. O futuro do país depende da nossa capacidade de dialogar, negociar e integrar com o resto do mundo. No final das contas, imaginar um Brasil isolado é reconhecer que para prosperar precisamos construir pontes e não muros. Somos parte de uma rede global e o nosso sucesso depende da nossa abertura, da nossa capacidade de aprender, de inovar e de colaborar. A globalização traz desafios, mas também oferece oportunidades únicas. Cabe a nós, brasileiros, saber aproveitá-las com inteligência, responsabilidade e visão de futuro.